Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar alguns vasos que eu já troquei substrato. Começando o vídeo, então, já mostrando aí substrato velho que eu vou reaproveitar, desmanchando arranjos que eu até já tinha mostrado as suculentas para vocês, mas como eu falei, quero aproveitar esse início de primavera, né? Esse é o primeiro vídeo que eu posto depois que a primavera começou, mas quando eu gravei ainda era inverno. Vou postar vários vídeos aí relacionados à primavera. É uma estação muito boa para o desenvolvimento das suculentas, né? Mas nesse vídeo vou mostrar para vocês alguns arranjos que eu desmanchei, algumas suculentas que eu cortei, alguns vasos que eu já troquei substrato. Como eu falei, vão ser muitos vasos que eu vou mexer. Vou trocar o substrato de várias das minhas suculentas. E essas aqui desse vídeo foram as primeiras. Tive que dar uma pausa nos replantes porque começou a chover pra caramba vários dias aqui. Mas agora que começou a primavera já tá aquele solzão de rachar. Mas tem esse vaso preto, foi o primeiro que eu mexi. Tirei aí minha orelha de Shrek. Uma Echeveria goiabinha que não tava tão legal assim. Tirei caule de Echeveria Afterglow com mudinhas. Uma híbrida da Painted Fierce que tá muito bonitinha. E aí vocês estão vendo uma Echeveria Adorne, que eu até aproveitei para já tirar a haste floral. Inclusive uma gracinha, né? As flores bem amarelinhas. E seguindo aquele mesmo esquema, né? Que eu já mostrei aqui no canal, que tem alguns vasos, quando eu tiro as suculentas, eu gosto de reaproveitar o substrato. E foi o caso desse substrato, desse arranjo aí, que as suculentas saudáveis, né? Com substrato bom, nada de cochinilha de raízes. Inclusive, esse era um substrato com bastante perlita, bastante casca de arroz carbonizada, vários pedacinhos de carvão. Então, eu dei uma turbinada nele. Já falei aqui no canal, né, que ultimamente eu tô adicionando aí um pouquinho de matéria orgânica no substrato que eu tô preparando. Então, eu adicionei aí matéria orgânica nesse substrato que eu reaproveitei. E esse substrato eu optei por nem esterilizar ele, porque como eu sei da procedência dessa terra, eu sei que é uma terra boa e eu não vou ter problemas. E o substrato também estava bom, então acredito que eu não vou ter problema. E aí, ó, o substrato ficou assim, continuou um substrato bem soltinho, né? Você aperta ele, não fica compactado. Realmente só tô adicionando aí um pouquinho mais de matéria orgânica. Vocês já estão vendo aí, né, o próximo arranjo que eu mexi, o próximo arranjo que eu tirei as suculentas. E até voltando um pouquinho nesse assunto do substrato, olhando lá para 2019, 2020, quando eu usava praticamente só terra vegetal que eu comprava, meu substrato era praticamente só terra vegetal, as minhas suculentas, eu sinto que elas se desenvolviam muito mais do que usando um substrato assim com mais matéria inerte, né? E aí, como eu falo, né, o cultivo de suculentas é muito baseado em testes. Eu usava substrato com muita matéria orgânica, e aí depois passei a usar um substrato com pouquíssima matéria orgânica, e agora estou aí no meio termo, e aos poucos a gente vai aprimorando o cultivo até achar o que seja melhor para a gente, para nossas plantas, né? E aí já faz um tempo que eu venho testando adicionar matéria orgânica no meu substrato, e por enquanto tem ido muito bem, as suculentas têm se desenvolvido bem também. Mas aí vocês já viram dois arranjos que eu desmanchei. Mexi na jardineira de Echeveria Pretty Pink. Na verdade, né, desses 3 vasos que eu mostrei até agora, essa jardineira preta foi a única que eu tirei as suculentas e voltei elas, né? Eu troquei só o substrato. E essas mudinhas são aí um bom exemplo, né, de como as suculentas, elas ficam bem estressadinhas num substrato com muita matéria inerte. Dá para vocês verem que elas estão bem fechadinhas, com as folhas bem gordinhas, bem coloridinhas e não se desenvolveram tanto, né? Essa jardineira ficava ali no telhado, então elas tomavam umas 7, 8, acho que até 9 horas de sol por dia. E aí dá pra ver que elas estão realmente bem estressadinhas, né? Eu também coloquei nessa jardineira 2 mudinhas de Pretty Pink, que estão bem diferentes dessas mudinhas coloridinhas, que são 2 mudas que estavam esquecidas ali no corredor, num local que não batia tanto sol assim. E aí elas estavam um pouquinho estioladas, mas aí com o tempo vão ficar bonitinhas.
igual essas outras. Mas só para comparar, né, o quanto um substrato diferente, o tempo de exposição ao sol diferente, como muda a suculenta, né? Eu sempre acho isso muito, muito fantástico. E agora nesse substrato eu acho que essas Pretty Pinks não vão ficar mais tão estressadinhas assim, mas elas vão se desenvolver mais. Sou suspeita para falar, né, de suculentas assim estressadinhas, porque eu gosto muito, eu acho que fica muito bonito. A gente vê muito suculentas assim mais estressadas, mais coloridas, nesses lugares que fazem muito frio, ou então que as suculentas são plantadas num substrato bem diferente, né? Eu acho um cultivo de suculentas bem bonito. Mas a próxima suculenta que eu replantei, vocês já viram aí que foi o caule da minha Echeveria Afterglow, que eu também já tinha mostrado aqui no canal. Resolvi dar para esse caule um vaso maior com mais substrato para essas mudinhas poderem se desenvolver. Mas então, esses foram os vasos que eu mexi por enquanto. Inclusive estava bem quente nesse dia, ó, era um domingo com um céuzão azul, olha isso. Aqui, olha só, todas as suculentas que eu tirei daquele primeiro arranjo, que eu deixei elas nessa bandeja, porque a princípio eu já ia plantar, já ia refazer o arranjo no outro dia. Essa híbrida aqui de Painted Frills, muito, muito lindinha, olhem isso. Mas aí chegou o outro dia, aqui 6 horas da manhã, eu arrumando as mudinhas na bandeja, porque tava chovendo, passou na verdade, né, a madrugada chovendo, domingo para segunda, e aí choveu segunda, terça, se não me engano, quarta, aí eu acabei nem replantando as suculentas, e nesse meio tempo eu decidi cortar raízes delas, para dar uma renovada, para esperar todo mundo soltar raízes, e plantar todo mundo de raízes novas num arranjo com substrato novinho. E aqui, ó, ontem tinha parado de chover, eu já tinha colocado os vasinhos no telhado, dei uma organizada neles, já tá todo mundo aí tomando um solzinho agora que voltou o sol. Se bem que não dá para comemorar muito, né, porque aqui você piscou, o clima muda. Mas então esses foram os primeiros vasinhos que eu mexi. Essas foram as primeiras suculentas que eu troquei o substrato. Como eu falei, ainda tem muitos outros vasos que eu quero mexer. Alguns vasos meus mais antigos, como o vaso de Portulacaria, de Sedum Bronze, Sedum Balmerianum, Sedum Golden Glow, meu vaso de Paraguaiense. E aí vou trazer o replante dessas suculentas também. Quando as suculentas soltarem raízes daqui a uns 10 dias, vou mostrar para vocês quando eu replantar elas também. E vamos acompanhar, né, como que vai ser essa primavera, se vai ser tranquila, como o outono e o inverno desse ano foram. Tô mostrando algumas suculentas aí do corredor para vocês antes de terminar o vídeo, mas não posso terminar esse vídeo sem mostrar uma coisa para vocês. No caule, olha só, da minha Echeveria Caranculata, que eu tenho até que atualizar depois para vocês. Essa e algumas suculentas que eu decapitei junto com ela. E olhem só, várias mudinhas, mas a que eu quero falar é essa daqui. Olhem só que gracinha, essas primeiras verruguinhas nas folhas. É uma muda consideravelmente pequena, né, porque é uma suculenta que fica grandona, mas olhem o tamanho dessas verruguinhas, que gracinha. Eu sempre falo que eu não era nada fã de suculentas com verrugas, mas agora eu adoro e tô achando uma gracinha essa muda aqui. Inclusive tem outra muda do tamanho dessa, mas que ainda não tem nenhuma verruga, né? Geralmente demora um pouquinho mais para as primeiras verrugas aparecerem, mas eu não resisti quando eu vi, eu achei muito fofo. Mas então, gente, agora sim, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver um trechinho aí dos replantes, desses primeiros vasos, desses primeiros arranjos que eu resolvi mexer. Como eu falei, são os primeiros de muitos. E fiquem ligadinhos aqui no canal para mais vídeos, não só de replantes, né? Mas outros vídeos no geral. Logo, logo vou postar o vídeo aí, né? Que eu gravei da transição do inverno para a primavera, contando como foram esses últimos dias. Mas então foi isso.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.